A minha função aqui é de bibliotecária e eu trabalho aqui desde agosto de 2005, então já fazem 20 anos. A biblioteca, além dela guardar livros, ela é um equipamento cultural que guarda a memória da nossa cidade. Quando a biblioteca foi completar os 50 anos, foi em 2020, então antes eu já vinha pesquisando para montar um livro sobre os 50 anos da biblioteca, que 50 anos é uma data muito relevante, né? O jubileu de ouro da biblioteca. Então precisava fazer algo que comemorasse, né, e mostrasse a importância dessa data. E pesquisando, fui conversando com os funcionários mais antigos que trabalhavam aqui, e também eu vi uma publicação, foi até no Facebook, da professora Ana Lúcia Ferreira de Paula. Ela também é educadora, né? É daqui de Nova Serrana, é escritora também, e ela comentou que ela sentia saudades de vir à biblioteca quando ela estudou na Escola Major, se não me engano, na 3ª série. Elas vinham à biblioteca, que coincidentemente era nesse local também, né, que a prefeitura funcionava aqui, e era uma pequena salinha, a última salinha, aqui no livro a gente tem até uma foto, né, funcionava a biblioteca, uma pequena sala. E ela mencionava que as turmas eram recebidas pela Dona Alice. Então, conversando com os antigos funcionários, a maioria não se lembrava. E a Ana Lúcia me falou que realmente ela se lembrava, mas ela não, como ela era, né, uma criança ainda, 3ª série, ela não se lembrava de muitos detalhes. Ela só se lembrava de vir aqui, que a Dona Alice recebia as turmas para contar histórias. Então, conversando com a Meire Angélica, que foi uma funcionária aqui da biblioteca, uma das mais antigas, ela me falou que ela não se lembrava também, né? Isso foi em 1970, mas que eu procurasse a Dona Maria Rosa, que também foi uma educadora, né? Foi uma professora, hoje aposentada, ela poderia me dar informações. Isso foi na época da pandemia, 2020, eu procurei a Dona Maria Rosa e realmente as duas foram colegas. A Dona Maria Rosa era chefe da merenda escolar e a Dona Alice, como professora, ela teve essa preocupação, né, que a cidade precisava ter uma biblioteca pública. O pessoal, né, principalmente os estudantes, eles necessitavam de um espaço para estudar, para fazer as suas pesquisas, né, para lerem, né, principalmente. E então ela procurou prefeito da época, que era o Benjamin Martins, e falou com ele, né, dessa necessidade. Então ela foi assim a idealizadora da biblioteca, né? Ela deu ali o primeiro passo e o prefeito, né, realmente ele atendeu ao pedido dela e criou-se a lei da biblioteca, né? Foi em 13 de maio de 1970. E não ficou só nisso, né? Além dela ser a idealizadora e correr atrás, ela veio trabalhar de forma voluntária para que a biblioteca fosse aberta. Ela veio, né, trabalhou voluntariamente, organizando, pediu livros, pediu à população livros, que se hoje, né, ainda não é tão fácil o acesso ao livro, naquela época, então imagina, né, era muito difícil. Então ela fez esse trabalho pedindo, né, à população que doasse livros. A prefeitura também comprou livros e ela organizou o espaço, que foi uma pequena sala. E ali aconteceu a biblioteca. Na pesquisa do livro, eu conversei também com a Ângela Martins, através da irmã dela, da Jane, porque ela mora em Divinópolis. Então a Jane intermediou, né, o depoimento da Ângela. E a Ângela Martins é a irmã do antigo prefeito, Joel Martins. Ela foi a primeira funcionária da biblioteca que a prefeitura contratou. E ela confirmou também que a Dona Alice foi quem organizou a biblioteca.
Na inauguração, né, não foi assim um evento, mas na inauguração dessa sala que passou a funcionar a biblioteca, estava o prefeito da época, também o Dr. José Manuel Filho, que também foi prefeito da nossa cidade, né? Na época ele trabalhava na prefeitura, e a Ângela estava presente e a dona Liz também estava presente. Né? Então, a gente não tem assim, documento, não tem fotos, mas tem os relatos, relatos dessas pessoas, né, que confirmam realmente a veracidade que ela foi, teve uma participação, né, como fundadora e idealizadora da biblioteca. O papel dela foi fundamental, né, ainda mais numa época onde a mulher não tinha tanta voz. Né? E ela tinha, além de ser uma mulher negra, né? Ela era uma educadora e ela tinha uma grande preocupação com a educação, com a população, né? Que essa educação chegasse a todos. Aqui o Zé Procópio, aonde que é a Casa Bahia, tinha uma serraria lá. Depois passou para Fartura, tinha 2 endereços lá na Fartura. O Zé Procópio. Zé Procópio, eu lembro demais dele. Isso aqui é como se fosse uma casa mesmo. Aí tem os objetos antigos, as panelas, fogão. Não. O café? Café. Cafézinho, moedor. Ganhei com 7 anos de programa meu, eu ganhei o Zé Bete, o cara falou, vou tudo pra você. Nossa. 1948, ó, os cantores da época. Beleza. O povo Foi gostou. bastante lá. E até hoje ainda tem da repercussão. Poucos dias agora, lá do João Pinheiro, viu nas redes sociais. Nós chegou a fazer uma série dele também. Gravando. Conta pra gente primeiro sobre a primeira professora do Cercado. Olha, a primeira professora do Cercado, ela veio para o Cercado no ano de 1860. Era a monarquia ainda, Dom Pedro reinava aqui no Brasil, e então o Cercado era uma comunidade pacata, muito pequenininha, mas tinha aí os seus moradores que tinham esse anseio de ensinar os seus filhos, né? Naquela época falava o beabá, né? Aí hoje nós temos governador em Minas, mas na época era presidente da província de Minas Gerais. O Dom Pedro autorizou que o governador, que o presidente da província de Minas Gerais, liberasse a primeira professora para o Cercado de Pitangui. E isso aconteceu, né, veio a dona Genoveva de Freitas para o Cercado. Ela é natural de Onça de Pitangui. Ela veio para cá muito jovem, ela era casada com Antônio Caetano Fonseca, e a Joana Genoveva, ela veio para dar aula e não tinha, no Cercado não tinha uma escola, não tinha um lugar para dar aula. Arrumou uma moradia para ela, mas não tinha a sala de aula. Essa moradia é o único vestígio do Cercado antigo, onde que é a casa tombada, que fica ali ao lado do Centro Social, né? Na rua Dimas Guimarães hoje. E então ela aceitou dar aula dentro lá da casa dela. E hoje, se a gente entrar dentro da casa, a gente nota que uma das janelas, na verdade, virou porta. Quando ela veio, ela permitiu que abrisse
essa janela, transformando em porta. E a Joana Genoveva era uma pessoa muito bacana, foi uma pessoa que ensinou os alunos com muito carinho. Então, muitos daquela época relatam a gratidão por essa primeira professora do Cercado de Pitangui. E ela se aposentou no ano de 1891, que ela veio em 1860. Em 1890 ela aposentou, 91. Ela aposentou, mas a Joana, depois que ela se aposentou, ela continuou atendendo aí alguns fazendeiros na época, algumas pessoas que procuravam ela para ensinar, e ela tinha um carinho muito grande. Em 1944 ela veio a falecer. Em 1891 veio o segundo, foi professor Chico Rocha. Em 1924, quando Chico Rocha deixou de dar aula, veio uma outra professora para o Cercado. Aí já era 1924, já era República, veio a Dona Mestra. A Dona Mestra, ela revolucionou o Cercado. Ela era uma artista. A Dona Mestra, quando ela veio para cá, o Cercado foi transformado. Ela dava, além de dar aula, ela era uma artista e tinha os teatros. E esses teatros, ela dava aula de teatro para os alunos, e esses alunos começaram a praticar o teatro aqui no Cercado, e foi um sucesso total. Foi tão grande o sucesso que eles começaram numa casinha de sapé, e depois o Cipinho, que plantava algodão, cedeu uma casa onde guardava o algodão para que eles pudessem fazer os teatros. E esses teatros vinha gente aqui da região Saúde, que hoje é Perdigão, do Arraial, que é hoje atual São Gonçalo do Pará, vinha de Divinópolis, vinha da região toda, vinha assistir o teatro que a Dona Mestra dava. E eu sempre falo que não podemos esquecer da Dona Mestra. Ela revolucionou o Cercado. O Cercado antes e depois tem diferença da Dona Mestra. 1924 que isso aconteceu. Isso aqui saiu no livrinho da novena, impresso mesmo na Graphic. 500 exemplares. Bom, a Dona Geralda teve um papel muito importante na chamada Vila Vicentina, que hoje é o Lar Vicentino Padre Lauro. Mas quando a Dona Geralda foi trabalhar lá, ainda era vila. A vila é aquele sistema de casinhas. Na verdade, hoje, em alguns lugares, o nome de vila está sendo trocado por condomínio, porque é ainda um grupo de casinhas, né, um aglomerado de pequenas casinhas que são cedidos em comodato a pessoas carentes. Essa realidade para Nova Serrana já não funciona, né, porque aqui a afluência de gente de fora é muito grande e construir casa para ceder em moradia ficou inviável. Então a Vila Vicentina progrediu para um asilo, para uma instituição de longa permanência para pessoas idosas. Mas quando a Dona Geralda foi para lá, era ainda vila. Mas tinha algumas pessoas que tinham envelhecido, que não podiam mais cuidar de si, por exemplo, fazer comida. E a Dona Geralda ajudava nisso. Depois, na medida em que o tempo foi passando, que foi evoluindo para essa instituição de longa permanência para idosos, precisou-se de mais funcionários, né? Ela também foi envelhecendo, mas ela continuou. Depois ela se aposentou, continuou morando lá e como moradora ela era voluntária da casa, mas no sentido do zelo, né, pela casa, aquela pessoa atenciosa com tudo que estava acontecendo, mas que não tinha mais tanta condição de trabalhar, mas nunca deixou de prestar esse serviço, né, para a casa. Muito curioso porque o seu excesso de cuidado fazia ela muitas vezes ter atitudes assim como é que a gente pode falar, de irritação. Ela queria impor muitas vezes até para os funcionários, mas você percebia que era só cuidado
com aquela instituição que ela havia servido tantos anos como funcionária e que agora era seu lar. Essas mulheres, elas são mulheres lutadoras, inspiradoras, né? Que enfrentam muitas batalhas e mesmo assim não desistem, né? Não desistem do seu sonho, do seu ideal. Então tem que ser preservada a história dessas mulheres, que foram grandes mulheres, que fizeram assim a diferença, não a diferença para um determinado grupo, elas fizeram a diferença para a sociedade.